Olá, queridos e queridas. Hoje eu... Fala. Aqui tá frio. Hoje eu venho a nossa conversa, né? Vou conversar um pouquinho sobre autoconhecimento. A importância da gente se conhecer. A gente se auto-observar e observar quais estão sendo os nossos pensamentos, quais estão sendo os nossos sentimentos, quais estão sendo os nossos comportamentos. Porque, em regra, se a gente não faz o autoconhecimento, se a gente não busca se conhecer, ver, né, em que a gente está falando, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e sentindo, a gente está no automático. A gente está, como dizem, na Matrix, né? Ou seja, a gente está reproduzindo aí o que está falando o jornal, a gente está reproduzindo o que está falando a TV, a gente está reproduzindo muitas vezes uma raiva, um ódio de uma situação que nos aconteceu no passado, né? Então a gente está ressentindo aqueles sentimentos ou de culpar o próximo, ou de culpar a si mesmo, ou de ódio, ou de julgamento, ou de condenações. Ah, mas ele me fez aquilo, né? E ele me prejudicou. Então, então nós não estamos falando assim que ele não tenha te prejudicado, né? Mas o universo, ele se autorregula naturalmente, né? Ou seja, o campo é eletromagnético, né? Então, o que a pessoa fez vai se ajustar, ou seja, vai voltar para ela. O que ela pensa, o que ela fez, o que ela está sentindo, né? O que ela está fazendo, o que ela está dizendo. Bem como nós, o que a gente está pensando, sentindo, falando, fazendo, está voltando para nós. Então, a gente ficar julgando, culpando, falando mal, né? Ou falando mal do governo, Condenando. Não é que as pessoas não estejam fazendo, porque todo mundo precisa se olhar, né? E estar transmutando esses pensamentos, sentimentos e comportamentos para um lado positivo, né? Porque nós temos o lado negativo, né? As energias aí de contração, que é raiva, culpa, né? Condenações, julgamentos, e temos o positivo, né? Então a gente buscar aí focar os nossos pensamentos, ressignificar essas situações, né, onde ficamos magoados e ressentindo essas energias, essa vibração de contração, para que a gente possa expandir, né, a nossa consciência, os nossos sentimentos e vibrar ali na alegria, na presença, na aceitação, né? Que aceitação? Eu tenho que concordar, conviver com o que me fizeram? Não. A aceitação é no sentido de que eu não preciso concordar ou conviver, mas nós estamos aqui para realmente a gente se transformar. Pera um pouquinho, Suzinha, agora. A gente está aqui mesmo para a gente transformar, né? A gente transmutar a forma que a gente pensa, para a gente evoluir, né? A gente ressignificar, para a gente não ficar nos sentimentos de contração. Então a gente ressignifica desse jeito, né? Ampliando mesmo a nossa consciência, que nós estamos aqui, né? Não para ficar olhando para o outro, porque o outro é que tem que se olhar e querer fazer a escolha de mudar, né? Mas a gente pode então fazer a escolha de mudar a nós mesmos, né? E nós vamos atrair outros tipos de situações, nós vamos atrair outras relações, né? Nós vamos realmente mudar o nosso campo, e aí realmente o externo também, né, vai mudar aí, né, pra gente. Então, conhecer a nós mesmos é esse ressignificar, é esse transmutar, né, é a gente realmente identificar, né, a gente se auto-observar e identificar onde que tá os nossos pensamentos, está no passado, né, remoendo aquela história, tá aí, a gente só tá reclamando, né, falando mal, a gente tá num futuro, numa expectativa de futuro, mas a gente só constrói o futuro nesse agora, né, nesse presente.
nesse dia de hoje, né? Onde se a gente realmente se olhar, né? O orar e o vigiai, né? Que a gente tem essa frase, é muito importante, é isso, né? A gente construindo outros pensamentos, né? Vibrando em outros sentimentos, porque geralmente se a gente tá num pensamento ali do passado, do que nos fizeram, o nosso sentimento, a nossa vibração tá ali no julgamento, na culpa, no ódio, né? Então a gente está construindo mais dessas situações para os nossos dias futuros. E para a educação, né, que é o meu foco, e acredito que é o nosso, né, todos nós que temos filhos, nós educadores, e nós, acho que pessoas em si, né, mesmo não sendo pais educadores, porque a gente está atraindo essas coisas para nossa vida, né, de acordo com o que a gente está pensando, sentindo e fazendo e falando, né? Então a gente vê muito bem do que a gente está se alimentando, né? O que a gente está assistindo, o que a gente está lendo, o que a gente está conversando, né? O que a gente está pensando, sentindo. Mas para a educação, não existe uma educação sobre, né? É uma educação, a educação somente existe a autoeducação. Por quê? Porque as crianças, e principalmente até os 7 anos, que o intelecto não está liberto, então eles aprendem pela imitação, eles estão copiando, imitando os nossos gestos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E a gente está muitas vezes julgando e culpando essas crianças que a atitude é delas, né? E elas só estão espelhando aquilo que a gente está pensando, sentindo, falando, fazendo, né? Então, não é falar uma coisa, faça isso tá errado, né? Porque ela não está aprendendo, principalmente até os 7 anos, pelo que a gente fala, e sim pelo que ela está, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está pensando. Então, o que a gente está oferecendo de pensamento, de sentimento, de atitude, o nosso olhar, o como a gente fala, né? Que sai por ali, né? Sai pelo como a gente fala os nossos sentimentos, pelo nosso olhar, né? Pelos nossos gestos, como a gente trata, está saindo ali a nossa vibração, né? Os nossos sentimentos, né? O que a gente tá pensando. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Por quê? Porque essas crianças estão captando, e as pessoas também ao nosso redor, o que está na nossa alma, né? E não o que a gente está falando. E assim, trago aqui com muita humildade, porque também venho, né, a me transformar, venho a me olhar todos os dias. Cada dia eu venho me olhar mais tempo ainda, né? Porque muitas vezes a gente reage a situações realmente não olhando conscientemente para ela, reagindo inconscientemente. Então, a criança tendo aquele comportamento desafiador e nós estamos lá julgando ela, falando que ela está errada, falando um monte, né? Muitas vezes gritando ou batendo e jamais olhando realmente para nós, né? Então, realmente é um trabalho sobre nós mesmos e é um trabalho gradual. Então, também não existe julgamento perante nós, perante a ninguém. Existe realmente a gente escolher, né? Se olhar e com amorosidade, com paciência, para que a gente vá agindo cada dia mais com mais consciência, né? E vibrando e pensando e agindo cada dia mais também com mais consciência, com mais amorosidade, com mais presença, né? Essa presença vem aí deste lugar da gente sair da nossos pensamentos do passado, dos nossos sentimentos, ressentindo muitas coisas ruins, ou nessa expectativa de futuro, simplesmente sem fazer nada no hoje, né? Tendo os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos e querendo um futuro diferente. Ou então ficar, né, falando da vida do outro, né? Ou se a vida do outro tá melhor, ou se a vida do outro tá pior, ou falando mal,
né, que também nós não vamos estar cocriando a nossa vida, né, cocriando uma outra realidade para nós. Então hoje eu venho trazer um pouco aí da gente se olhar, da gente se conhecer, com muito amor, com muito respeito, com muita humildade e de um lugar onde eu também venho fazendo isso comigo, né? Não de um lugar de mais ou de menos, não de um lugar nem de ensinar, né? Porque a gente aprende e eu venho aqui falar, né? Compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo e fazendo, Estudando. E praticando, né? Para que a gente realmente cocrie uma realidade muito próspera, né, para nós e para todos que estão ao nosso redor. E assim também a gente vai construir crianças prósperas, né, com autoestima, com confiança em si mesmo, e não achando que elas são isso ou aquilo, né, que elas são erradas, que elas são culpadas, que elas são Condenadas. Exatamente, né? Mesmo porque a gente se constrói e a gente se observa a partir dos erros, né? E a criança tá aprendendo ali por imitação, tá certo? Se inspirando em nós e é assim que tá acontecendo a aprendizagem. Um grande abraço, um grande beijo a todos no coração e gratidão pela escuta e por a gente aí tá querendo e fazendo por onde para criar uma realidade muito feliz, próspera e consciente. Eu te amo muito, gente. Amamos muito.